Vamos ouvir então com atenção a leitura. Na tela há duas imagens. A primeira, do lado esquerdo da tela, há um lindo menino loiro de aproximadamente 5 anos, com camisa azul, com listras cor-de-rosa, sentado à mesa, comendo um grande e suculento pedaço de pizza. À sua frente, o prato que exibe mais 4 pedaços, o menino... desculpa, eu estou trabalhando. À sua frente, o prato que exibe mais 4 pedaços. O menino, com a comida na boca, arregala os olhos para tirar a foto. Ok. Quem mais fizer essa imagem, vamos continuar nessa imagem. A foto mostra um menino de pele clara comendo um pedaço de pizza de calabresa. O menino usa camiseta com listras em azul e vermelho e está de cotovelos apoiados sobre uma mesa que acomoda um prato redondo e branco com o restante da pizza. Ao fundo do ambiente, imagem desfocada em tons azul. Bom, quem mais fez essa imagem? Mas a imagem é só o menino e a pizza? Vamos ver, vamos completar, ele já está entendendo. As descrições estão boas. Seu Anastácio, só vamos lendo todas, eu não vou responder. Vai lá. Há duas imagens, vou descrever a imagem da esquerda. Podemos observar um garoto de aproximadamente 7 anos sentado à mesa. É hora do lanche, pois há luminosidade natural. O ambiente parece amplo como um refeitório. Ao fundo tem balcão e pia. A pizza é grande, foi cortada em 4 e o menino está comendo uma fatia que corresponde ao quarto dessa pizza. Se vê na pizza molho, mussarela e me parece azeitona. Seu Anastácio, está vendo que a pizza já está ficando diferente, né? Não, tá certo. Não era só o queijo, agora tá parecendo uma azeitoninha pretinha. Você viu que o menino também já aumentou as descrições, né? Ele era lindo, loiro e agora já tem uma idade aproximada dele, né? Cerca de 8 anos. 7 anos. Então a gente já está configurando mais a imagem dele. Quem mais que fez essa do menino? A fotografia mostra um menino com cerca de 7 anos de idade, cabelos castanhos claros desgrenhados caindo sobre sua testa. O menino parece uma camisa azul marinho com listras horizontais na coloração pink. O garoto apoia os cotovelos sobre uma mesa de madeira e segura, com as duas mãos, um pedaço de pizza que está levando à boca. O restante do alimento está sobre um prato branco sobre a mesa. A pizza é dividida em 4 pedaços triangulares, sendo que um está na mão do menino, que encara a câmera. No alimento, nota-se massa de tomate, fatias quadradas de queijo e azeitonas pretas. O ambiente ao fundo está desfocado. Ok, muito bom. A gente também já tem esse ambiente desfocado aí do fundo, né? E aí você percebe que está bem desfocado mesmo, porque ele já foi um refeitório, uma cozinha, então a gente já percebeu que está desfocado esse fundo. E aí a gente também agora sabe, uma informação legal é que a pizza está faltando um pedaço e o menino segura esse pedaço. Olha que informação interessante, a gente não tem mais... Oi? Os cotovelos na mesa, a gente já sabe como é que ele está. Muito bom. Diz que ele saboreia com apetite, com fome, dá para sentir. Olho arregalado. Dá para sentir isso, né? E nas descrições, é isso que eu queria, essa é a minha pergunta. Ela falou aqui que a gente consegue ver que ele está com apetite, saboreando essa pizza. Esfomeado, né? E quais foram as indicações disso? Primeiro, uma descrição mais detalhada da pizza foi possível, né? A gente já conseguiu perceber que ela tem uma boa quantidade de molho de tomate, o queijo cortado quadrado e a azeitona, e é sim uma azeitona preta em cima dos pedaços. Então, assim, já enriqueceu o detalhe da pizza. E a gente tinha uma informação logo no início, até, que foi uma informação que o menino está meio que com o olho arregalado, né, na fotografia. Esses são indícios de que esse menino está saboreando com vontade, né, está aproveitando esse pedaço de pizza. O que mais que a gente pode dizer de diferente dessa imagem? E ele também, o pedaço que ele tem na mão, porque a pizza é cortada, redonda, cortada em 4 pedaços. Ele está com um na mão e ele comeu quase todo esse pedaço já. Ah, tá. Isso é legal. A ponta inteira da pizza
pizza ali já foi comida. Ele está com o final, né? Onde tem a borda da pizza. Sugere pensar que eles estão realmente saboreando. Legal. A idade dele também, que dá a impressão que tem uma janelinha lá. Posso dar? É, 6 e 7 anos. Pode. E outro detalhe que eu coloquei é que é o menino com cabelo castanho escuro, Tem mais gente que vai pele escrever. branca e olhos castanhos bem arregalados. Legal, já deu mais descrição para o menino. Pode falar, senhor. Tem mais gente que vai descrever? Tem mais alguém que quer colocar mais Não, informações? só tem um enxergando vermelho, outros pink, outros rosa, então tá enxergando Ah. um castanho claro, outro só castanho. Então, né? Aí eu vou definir as pessoas, que aí a questão é a distância e o tom aqui. Mas essa camiseta é puxada para o rosa e azul, tá? O menino tem um olho castanho, sim, também, tá? Quem quiser aproximar do computador, pode falar. Quem que falou sobre a pia e o ambiente? Fui eu, que dá a impressão desse desfocado que é um balcão e uma pia. Por isso me lembra um refeitório que parece escolar. Eu não Se eu penso numa fosse, casa. se eu fosse escolher uma auto-escritora, eu excluiria ela. Ela deu mais referências do que Porque Só que tem mais referências. todo mundo se fixou no menino, Mas o foco é o menino. mas eu acho que o ambiente Não, Acho que a dimensão social é importante. O foco é é o importante. menino. Onde está, o que significa aquilo, você está em casa, você está no restaurante. Vamos lá, vamos juntos. Aí a gente tem uma discussão muito interessante, né? Que aparece. Oi? Exatamente. A questão da técnica da audiodescrição. Não tem assim um problema quem colocou, olha, parecia que era um refeitório e tal da escola, mas tem uma regra básica da audiodescrição, que é o que eu queria provocar antes do almoço, da gente ir para o intervalo. Tudo bem eu falar sem microfone? Olha. Então tá. A gente tem uma regra básica que é: descreva o que você vê. Essa é a primeira regra base da audiodescrição. Eu entendo que a gente, em alguns momentos, enxerga coisas que são parecidas. A gente tem indícios de que ali é um refeitório, tem indícios de que essa criança é uma criança bonita, etc. e tal, mas isso a gente precisa detalhar na nossa audiodescrição, dando essas características para a pessoa com deficiência visual tirar essa conclusão. Então, ao invés de utilizar que o menino, por exemplo, é bonito, ele é lindo, como é? Né? O que te fez perceber? É a delicadeza da boquinha pequena dele, um narizinho, enfim. São detalhes que podem ser descritos para que a pessoa tire a sua conclusão. Pode falar. Não está claro ali, mas assim, me parece importante sugerir que assim, parece, sabe assim, para a pessoa poder ter uma ideia da limitação do espaço, da dimensão. Tá. Eu faço isso com todas as crianças, eu trabalho com crianças até 10 anos, independente de deficiência. Então, parece tal coisa, não quer dizer que seja. Veja a importância. Veja a importância desse detalhe. Você tem a sugestão. Real, né? Isso. Diferente. Eu acho que fica daí, tem um juízo de valor, ali em algumas, né, aquelas bonitas, não sei o quê, que te direciona ao olhar da pessoa que está descrevendo, e não que está de fato. E mesmo que isso esteja correto e coerente, a gente tem essa regra básica exatamente para não extrapolar esse momento, né? Tem uma outra coisa que é diferente desse, da gente dizer do refeitório, por exemplo, indicações que são claras. Por exemplo, numa cena de filme. Você está assistindo um filme e mudou a cena do filme. A gente estava, sei lá, numa floresta, e aí agora a gente está... mostra, né, aparentemente, rapidamente no filme, uma moça deitada numa cama, e do lado dessa cama tem um criado mudo e um guarda-roupa.
Esses indícios te dão a possibilidade de dizer que ela está num quarto. E você, como audiodescritor, vai precisar algumas vezes adiantar essa informação. E talvez você não tenha certeza de que seja um quarto. Você vai ficar com uma cama, criado mudo e guarda-roupa. Só que você vai dar o todo, porque você não vai ter tempo de entregar essas referências do tempo para a pessoa. Então você já vai dizer, Joana dorme, no quarto, Joana deitada na cama. Você já ajudou a formar o contexto que era necessário, mesmo que ele te deu partes desse contexto. Tá? Então, é esse momento que a regra descreva o que você vê tem uma aplicabilidade diferenciada. Né? Você tem um pequeno pedaço e você diz esse todo. Mais perguntas? Só um segundo. Primeiro você, depois ela. Eu acho que o fundamental é o objetivo da audiodescrição. Né? É que nem quando a gente lê um livro, o autor ele faz uma audiodescrição do que ele está relatando. Então, quando você... Por exemplo, aqui é estático, temos uma fotografia, uma situação bem... Aí eles achar o máximo de detalhes que não há limitação de tempo. Né? Mas numa dinâmica, num filme, aí você já tem um início, está lá no começo. Não, a pessoa... É que nem uma peça teatral. De fato, as pessoas que estão ali... o cenário, às vezes, é secundário, quer dizer, o que está valendo mais é o que elas falam, né? Então, essa sintonia com o objetivo do que está sendo escrito, né? É muito importante, né? Isso mesmo. Tem razão. Essa é a coerência que a gente vai fazer para aplicar a audiodescrição em vários produtos, é sempre pensando nisso, o objetivo dessa imagem. Outra pergunta ali. Eu só queria dizer que eu concordo com você se declarou essa visão de PC, porque é muito fácil. Porque é muito fácil, principalmente o deficiente visual, ele anexar uma interpretação errada. Por exemplo, ele falou que eu escolheria a primeira moça que falou que era um refeitório. Mas e se não for um refeitório? Porque eu acho que o pessoal do público vai concordar comigo. Isso que eu disse, que é um filme qual eu não vou me lembrar o nome no momento, mas que aparece um personagem do filme e atrás a Torre Eiffel. Aí se o audiodescritor descreve que ele está em Paris, na França, ok. Mas aí a tomada do filme abriu e ele estava na Dragulândia, que é na Alemanha. Você pode estar em Paris State e está com a foto exatamente da Torre Eiffel atrás, e parece a Torre Eiffel. Aí, se o audiodescritor fala, ele está na França, de repente ele já muda quando o cara está na Alemanha, peraí, ele se autotransportou ali, ele está transportado. É por isso que eu acho importante, eu acredito que é interessante você descrever quando você tem claro que é o filme. Mas nesse caso, o foco era o menino. E aí, bem legal, acho que vocês pegaram bem essa importância. E um exercício para a gente fazer, mostrar as formas, né? Claro que tem pessoas que fazem isso diferente, ou já tem uma amizade com uma pessoa que é para quem ela vai oferecer a audiodescrição e aí faz diferente, porque é para ela e tal. Mas a regra base é descreva o que você vê. E aí ela parece tão básica, mas tão básica que a gente já sabe. Mas esse é o cuidado, né? Você tem o seu olhar já sugestivo para algumas coisas daquela imagem, porque você tem as suas referências, né? Você sabe que uma bancada com uma pia, com um micro-ondas, constituem a referência de um refeitório, por exemplo. E aí é importante você deixar de lado e dizer o que você vê naquela imagem, tá? O detalhe, né? Qual seria a conclusão que você chegou que é um refeitório? Então você dá para ele a pia, a bancada e tal, e deixa com que ele forme a referência do que é aquele lugar ou aquela cena. E muitas vezes, só um segundinho, muitas vezes na própria mensagem, o autor da mensagem quis isso. Ele não quis identificar isso, o que era, porque para ele não era, ele queria mostrar o pedaço de pizza, enfim, então, muitas vezes, mesmo sabendo antes o que é, ele não quer que revele, por exemplo, muitas vezes no filme, né, ela deu um exemplo de uma cena, que a pessoa está em Paris e tal, e você talvez não saiba, você vidente, assistindo ao filme, que ele está em Paris. Você só vê 3 risquinhos ali da Torre Eiffel. Então, é isso que o audiodescritor precisa levar para o pessoal com deficiência visual. Aquilo que são os indícios do que você está
vendo. Mas Tá? daí seguiriam todo o roteiro. Isso, você vai perceber isso no todo, com o roteiro do filme, como ele é, tá? Só para a gente dar um exemplo. A gente precisa finalizar, só para não atrasar o intervalo, então eu queria que vocês fossem muito rápidos agora nessas perguntas finais. Primeiro o senhor e depois ela. Eu só queria complementar ali, como deficiente visual, a importância desse simples detalhe que ela disse, parece ser um prefeito. Tá. A minha concepção aqui é que ele podia estar na casa dele, na família. Quando está descrevendo o menino, ele podia estar na residência. Mas essa informação parece um refeitório, já me dá uma outra direção para a minha imagem aqui mental. E a gente não tem isso claro. De verdade, a gente pode imaginar que ele esteja assim, a cozinha da casa dele, pode ser isso. É por isso que o sugestivo, ele consegue resolver essa necessidade de saber do que tem. Enfim, a gente quer essa informação. Quanto mais informações tiver, a gente precisa dela. Mas algumas não são informações completas. A gente precisa dar um indícios. Lá atrás tem algo parecido com uma bancada e com outros objetos, mas não tem claro que ele é um refeitório. Só a última pergunta e a gente vai para o intervalo. Eu ia colocar assim, dependendo do foco. Então, nós trabalhamos muito com a descrição do conteúdo lá da sala de aula. Se é um professor de língua portuguesa que dá essa figura para que ele produza um texto, tem um foco. Se é um professor de matemática que coloca e vamos colocar uma representação gráfica, né, uma representação de frações, na hora de descrever eu ainda tenho algumas inseguranças. Como que eu descrevo para sugerir o aluno chegar a um quarto na pizza sem ver a resposta de um quarto no quarto? Legal, a gente vai tratar isso durante esses exercícios. É uma próxima que a gente vai trazer o contexto da audiodescrição. Vocês viram que todo mundo aqui falou um monte de detalhes sobre a idade do menino, sobre a questão do refeitório. Tá errado? Não, tá tudo certo. Porque eu trouxe aqui um slide e não falei para vocês o contexto, não falei se isso é uma propaganda da pizza, e aí sim tem algumas coisas que não vão precisar e outras que sim. Não falei se é uma ilustração de um livro de matemática, um problema de fração, e aí vai ser super importante isso que foi levantado. A gente vai estudar também esses contextos durante os próximos exercícios. Tá bom? Eu estou sem relógio agora, que são, por favor? 12:20. 12:20. A gente precisa voltar a 1:30. Tudo bem? Eu queria saber quem fez essa imagem e aí queria que lessem pra gente a audiodescrição. Vamos lá? Alguém fez a imagem da direita? Sim? Então vamos lá. Quer começar? Muito embora eu estava me questionando no nosso argumento aqui de critério para descrever uma imagem, eu vou descrever, mas vou argumentar a minha própria descrição, minha autodescrição. Eu descrevi a imagem. Eu vou ler. Foto de uma girafa de corpo inteiro, voltado para o centro da imagem, com o rosto voltado para a tela da câmera. Peraí que eu fiz uns rascunhos aqui. Em meio à savana. No fundo há uma montanha coberta de vegetação, onde destacam-se, atrás do animal, pequenos arbustos e árvores. Né? Foi a descrição que eu fiz. Mas aí eu me questionei quando nós estávamos discutindo sobre o local. Eu falei que é em meio à savana, porque é o habitat natural da girafa. E a foto dá essa impressão, mas pode ser que ela não esteja na África, esteja em qualquer zoológico ou parque, enfim, né, do mundo. Mas eu teria que saber a fonte da foto para dar certeza de onde estaria a imagem, né? Se você precisasse sintetizar o local, você já diria que é a savana, por ser o habitat. Mas eu coloquei ela como o foco principal no meio da imagem, de fundo, montanha de vegetação com pequenos arbustos e árvores. Tá, você deu o detalhe do que é essa savana, o que tem nessa vegetação. Ok. Quem mais fez a imagem da girafa?
Ok, e aí apareceu uma palavra legal aí, né? Da questão da posição da girafa, né? Ela é fotografada de perfil. Legal. Quem mais colocou e fez aí? Só para completar uma coisa que não repetiu que eu já falava. Pode completar. Que a girafa ela é uma fase adulta e que ela está atenta, observando algo e que o dia está claro, parece bonito, tem uma négua lá atrás, então talvez seja de manhã, parece um dia quente, assim, no verão, não sei. Só assim o que passa, o resto é tudo igual, assim. Tá. Cerrar o fundo. Tá. Aí tem mais uma coisa de sensações, né? Sim. Que a gente vai tentar dizer na questão do céu aberto, né? Com nuvens e tal, e aí essa referência do período da manhã e tal, a gente não teria como distinguir aqui. Quem mais que acrescenta alguma coisa? A foto mostra o habitat natural durante o dia, que aparentemente está localizado na savana africana, com a imagem de uma girafa adulta, de corpo inteiro, parada, olhando para frente, num campo com vegetação rasteira. Ao fundo encontra-se uma floresta com muitas árvores e mais distante, no horizonte, uma grande montanha. Ao fotografar a girafa, a ponta de um galho de uma árvore se sobressai à frente da imagem, do lado esquerdo da girafa. Legal. Você deu um detalhe ali do que aparece do lado da foto. Mais alguém tem alguma colaboração nessa imagem? A questão que eu não sei se deve ser levada em conta, nem se deveria ser, a questão dos planos, primeiro plano, segundo plano, terceiro plano. Eu penso que, de repente, deveria ser dada uma prioridade a partir do primeiro plano para o último. Legal. Isso é super relevante. Na fotografia a gente tem esses enquadramentos que eles podem ser ditos ou não. Vai depender daquela coisa que a gente falou do contexto, até por isso que ela começou justificando como ela fez. Mas a gente poderia dizer um plano geral de uma paisagem com uma girafa. Uma outra coisa importante é você categorizar a imagem. Alguns já no início categorizaram, o que facilita. Fotografia de uma girafa em seu habitat natural. Aí ela vai dar os detalhes do que vem a seguir, né? É uma forma de você construir a sua descrição. Se possível, você sumariza e dá um geral para a pessoa já identificar o que ela vai formar, né? Essa imagem na cabeça dela. Então, você facilita quando você categoriza a imagem logo no início. Fotografia, e aí, se for o caso, você usar o plano. Fotografia em plano geral, colorida, de uma girafa na savana, por exemplo. E aí você vai dar o detalhe. A girafa está de perfil para a foto, olhando de frente para a fotografia. Seu corpo não está de perfil, ela está inclinada para a direita. O rosto da girafa, se não me engano, também está inclinado. E você dizer o que compõe essa vegetação, uma vegetação rasteira, ao fundo arbustos e árvores. Então, a questão de você organizar a forma que você vai dar essa informação, mesmo que o contexto peça muitos detalhes, e aí é um cuidado que você precisa ter. Na hora de colocar esses detalhes, uma dica também é não fazer idas e vindas. Se você vai falar da vegetação, descreve a vegetação toda e depois volta para a girafa. Se você ficar na dúvida, né, mas eu vou começar por onde? Falo do detalhe da árvore na esquerda, ou primeiro falo do fundo, ou primeiro da girafa. Uma suma de você fazer essa escolha tradutória é começar do mais importante, ou principal para o secundário. Tá? Vocês, de repente, numa capa de livro, vocês vão poder até observar que a gente fala em destaque, Capitão Nascimento com rádio na mão. E aí ao fundo depois a gente vai falar que ele está numa prisão, que tem celas de uma cadeia e tudo mais. Tá? Então essas são algumas dicas importantes para a gente categorizar aqui. E uma coisa, não sei se ocorreu com vocês,
que na maioria das descrições teve pouca características da girafa em si. Qual é a cor da girafa? Como é uma girafa, né? Qual a característica comum da girafa? Ela tem o que identifica que ela é uma girafa? É uma pergunta que eu até... Pois é, eu me perguntei também, mas girafa para mim é girafa, né? Imagino que todo mundo fosse uma pessoa que nunca viu uma girafa. Vamos devagar, então a gente fala. Se não souber, ele vai perguntar, mas tá, como que é girafa? Daí a pessoa também pergunta e você vai descrever o animal em si. Não, mas escrita não, mas tem que estar escrito de acordo Tá, vamos só dar Pode falar, só para... A questão é a seguinte, um cego de nascença que nunca viu, como eu descreveria, ou no caso, como eu fazia a autodescrição da fotografia da girafa, se ele não tem noção de como é a girafa? Tá, você vai dar as características da girafa como referência. Ela tem um pescoço 2 vezes maior do que a sua altura, tem a pelugem curta, nas cores amarelas, com pintas, manchas grandes, em tons mais escuros, enfim. Você pode descrever esse animal. O que acontece que ela estava começando a responder já para a gente é a questão do contexto. Qual é o momento que eu vou precisar dar todas as características da girafa? Se for um livro infantil apresentando os animais para a criança, e aí, sei lá, na letra E é o elefante e tal, chegou no G é a girafa. Ali, para aquela criança, né, que não tem essa referência de como é a girafa, o foco da descrição seria esse, né? A gente passaria só para dizer que ela está numa vegetação lá, mas faria uma descrição sumarizada da girafa. Agora, em outros contextos, por exemplo, um livro que esteja só exemplificando os animais, a gente cita a girafa e aí é importante a fotografia, né? Ele vai ter um momento que ele vai perguntar, ok, entendi a descrição da sua foto, mas como é uma girafa? E aí vai ter um material específico, de repente a gente tenha alguma referência que ele possa tatear, né? Um livro talvez com... como? Só tá... o contorno da própria girafa. Isso, o contorno, o relevo, era essa palavra que fugiu. O relevo com o contorno da girafa e tal. Então, o audiodescritor também precisa estar atento a isso, né? Aquela ânsia da gente, poxa, eu preciso descrever, preciso dar tudo. Ele tem as fases em que ele vai precisar, né, dessa referência, assim como nós. Então, você precisa estar atento nesse material para ver ali qual é o foco que você precisaria dar. Ok? Sei lá, um livro de, mesmo adulto, mas sei lá, de biologia, estivesse tratando dos tipos de girafa e tal, com certeza essa característica minuciosa. Como é o caso do livro de matemática, que trataria da fração da pizza, né? São 4 pedaços, tem um sendo segurado na mão do menino, 3 estão no prato. Né? E aí depois vem as perguntas, é 1/3, quanto é isso e tudo mais. Então o audiodescritor precisa ficar atento no objetivo. A gente, pela ânsia de conhecer a audiodescrição, às vezes sai fazendo coisas que não é que não precisam, são inúteis, mas não é o objetivo para qual aquele público está ali. Né? A gente tem um grupo de pessoas, eu vou falar até na sequência, nos próximos slides. Uma vez, por exemplo, um livro sobre arquitetura. E aí falava do concreto, dos tipos de concreto utilizado, quais eram as características da obra. E era um livro de arquitetura. Então, alguns detalhes, algumas coisas que tinham ali, já eram conhecidas por aquele público. Mesmo deficiente visual, ele pode ter sido um arquiteto e adquiriu a deficiência visual, né? Ao longo da vida, já na fase adulta, e ele tem aquelas referências, e o audiodescritor precisa usar as mesmas, a mesma linguagem que ele utiliza para isso. Se o livro for de biologia, talvez a gente falar as pernas da girafa e tal, vamos falar as patas, vamos usar a linguagem adequada para o tipo de objetivo que a gente tem, ok? Vamos passar, tem mais imagens, tem muitas imagens, eu estou com medo de não dar tempo. Você passa, por favor?
Agora, a gente... Pode pular essa, Ana, por favor? Aí. Agora a gente já tem imagens que vão chegar com um contexto, né? Aqui a gente tem uma fotografia, eu acho que vai estar horrível para ver essa imagem daí, né? Mas a gente tem uma fotografia que foi tirada de uma revista. É a revista Veja, e você tem a referência do que está dizendo a matéria. Eu vou ler para vocês essa referência, e aí, com base nisso, vocês vão fazer a descrição da foto de uma revista, né? Lembre-se o objetivo da gente olhar uma revista, ou para que servem as fotografias em uma revista, sempre apoiando alguma matéria. Eu acho que não vou... Não, pode ser esse mesmo, só você consegue ler isso daqui? Otávio Frias de Oliveira. O passeio ciclístico World Bike Tour deve reunir mais de 3.000 pessoas. Ok? Esse é o contexto para qual essa fotografia foi tirada. E aí vocês vão fazer uma descrição e colocar os elementos interessantes para a gente comentar. Tudo bem? Vamos lá? 2 minutos? Legal, a gente já tem uma qualidade melhor de como estão esses ciclistas na fotografia. Quem mais? Pode ler. Fotografia de vários ciclistas, identificados por coletes vermelhos, numerados, e ao fundo uma arquibancada com várias pessoas e a ponte estaiada. Ok. Na verdade, aí não é uma arquibancada. É que pode até parecer, mas é o início da ponte estaiada, né, tomada por pessoas. Alguém mais quer ler a descrição ou já vamos comentar? Ok. O que é importante dessa fotografia? Acho que vocês chegaram, né, no objetivo de dar um geral do que é isso, mas a própria matéria e a própria legenda que a Ana leu para a gente, ela falava de uma questão do volume, né? Quantos ciclistas participaram. E essa fotografia, ela de prontidão, mostra para a gente uma ponte tomada por pessoas, né? A gente tem até a dificuldade de saber qual é a parte, parece até uma arquibancada e tal, porque ela está tomada por pessoas. Então, nesse tipo de descrição, é importante a gente categorizar fotografia, né? A gente dá o plano dessa fotografia nesse momento, um plano geral do início da ponte estaiada, né? Ele já se localizou o que é essa fotografia, e aí você vai dar a qualidade disso. Como está? Algumas pessoas já fizeram a descrição, outras vezes usaram alguns números, assim, por exemplo, centenas de pessoas, ou muitas pessoas, ou uma imensidão de pessoas tomam o início da ponte. Esses ciclistas vestem um capacete, usam um colete vermelho, assim como algumas pessoas já descreveram para vocês. E aí, essa é a questão do conceito, né? Do contexto a que essa imagem está inserida. É isso que era o principal que a gente precisava sumarizar nessa descrição, certo? O que é ponte estaiada? A ponte estaiada é uma ponte em São Paulo que ela a estaiada ela é mais conhecida por ter tipos de... Ela tem uma coluna central. Uma coluna central com alças que sustentam alças que vão na sua extensão.
É que nessa foto a gente fala da ponte estaiada, mas não vê essa qualidade da ponte estaiada. Por isso, assim, o início, o acesso da ponte estaiada, é só essa rampa inicial que está mostrada nessa imagem. Mas isso é interessante, porque... eu aqui como deficiente visual fiquei me perguntando o tempo todo o que é ponte estaiada. Na verdade é um conceito, ponte estaiada é um formato tipo de ponte. Mas precisa ver se, A Brooklyn se isso Bridge não é importante, né? Escrever o que Então, nesse momento, não. Nesse momento, é isso que a gente está querendo mostrar. Nesse momento, é o nome da ponte. Oi? É o nome da ponte. É o nome da ponte. Ela é um tipo de ponte, ponte estaiada. Por isso que a gente citou e ele já estava na matéria. E aí, nessa matéria, o importante para a gente, o que mostra na fotografia, é o início da ponte. Na verdade, a gente nem percebe a ponte se não falasse. É uma imagem tomada por ciclistas. Mas é legal, em algum outro momento, um livro, por exemplo, de arquitetura, a gente precisa dizer e explicar descritivamente como é a ponte estaiada. Ok? O que eu acho assim, que Pode na falar. verdade, quando a gente tem, quando a gente cria, está criando essa cultura da descrição, da explicação, enfim, A gente quer... aumenta o repertório, né? Então uma pessoa, uma criança hoje cega, chegar na idade do professor Nelson, vai saber provavelmente como a ponte estaiada. Porque a gente está fazendo, a gente está construindo uma realidade onde as pessoas com deficiência visual tenham acesso a mais informações e a mais coisas, né? Exatamente. Então esse é o papel, né, também. Isso. Então, provavelmente, para quando chegar na vida adulta, já tenha muito mais repertório do que, de repente, Exatamente. uma pessoa que não teve esse acesso durante a infância, durante a adolescência. Isso, a gente tem essas referências já formadas, né? A gente já conta com essa série de repertório da criança para trazer a audiodescrição. Se a gente tivesse em tudo, não teria esse tipo de dúvida, né? A gente já teria construído esse repertório nas pessoas, que é super importante. Quanto mais a gente fizer, mais as pessoas vão querer saber o detalhe, como o São Nelson que teve, como é uma ponte estaiada, né? Assim como em outras audiodescrições, a gente não consegue dar tudo, somente no filme, no comercial, e aí ele precisa ter meios de buscar isso. Se a gente tivesse audiodescrição obrigatória em todos os livros lançados, eu poderia indicar agora um tipo de livro que ele consegue encontrar a descrição de uma ponte estaiada. E eu já consigo indicar. E dessa vez eu tenho um, chama Aços e Concretos que Voam. Foi um projeto feito com audiodescrição. Eu sei que algumas bibliotecas públicas receberam, então, de repente, se o senhor quiser depois dar uma pesquisada, esse é o título do livro, Aços e Concretos que Voam. Ok? Mais alguma dúvida dessa imagem? Podemos passar? Só uma observação. Sim. Eu acho assim, que o contraste que deu lá com o título da foto, ocorreu, ao meu ponto de vista, um contraste com o título da foto, em relação à descrição, porque o ponto estaiada, ele acaba tendo um contraste no título e aquilo que você vai descrever, você descreve a multidão. E aí, cadê a ponte? Entendeu? Então, eu penso que houve um contraste. Entendi. No título, né? E O que realmente dizia no título é que a foto, exatamente, ela queria ilustrar a questão da multidão tomando a ponte, não a ponte em si. Mas ela aparecia como uma referência. Tudo bem? Vamos passar? Eu tenho o microfone sem fio aqui lá, mas parece que não está escutando as perguntas. E logo eles vão filmar, é interessante, né? Tá, então vou pedir para que vocês leiam. A Ana Paula vai ajudar, então, a entregar o microfone sem fio. Obrigada. Temos mais uma imagem. Dois minutinhos aí para vocês repararem e dizer como é que faria. Mais uma imagem saída da revista ilustrando uma matéria. Vou pedir para a Ana ler de novo a legenda para a gente. Eu não posso partir do princípio de que essa matéria já teria sido lida por alguém assim? Pode. Quando você for fazer, por exemplo, a descrição da matéria da revista, o seu primeiro trabalho vai ser ler essa matéria inteira. Aí, lá você vai ter referências para utilizar de linguagem. Muitos elementos.
Só que aí o cuidado que você tem que ter é de não fazer uma nova legenda da foto, né? Você descrever os elementos, o que dificilmente tenha na matéria. Ela pode estar utilizando aquilo como base para a linguagem, mas não dizer como estão as pessoas e tal, que esse é o seu papel, descrever o que você vê na imagem. Agora, a linguagem que você vai utilizar, a consistência dela, está na matéria. É aquela linguagem, aquele repertório que você vai utilizar. Pode falar, né? Agora sim, está acessível. Eu botei óculos. A Ana colocou um óculos, agora ela falou que está acessível. Esportes. Marcado para domingo 29, a etapa brasileira da Fórmula Indy ocorre pelo 3º ano seguido no circuito montado no Anhembi. Deu para compreender? Quer ler de novo? Certo? Logo no início, depois dizer o que é. Alguém quer tentar? Vamos lá, ela aqui. Fotografia com vista superior de pista de corrida de Fórmula Indy, aparecendo 10 carros e arquibancadas cheias de gente em ambas as laterais. Ok. Fim da descrição. Inclusive, a gente costuma fazer essa introdução e essa finalização na descrição, somente de livros, né? Quando a pessoa vai fazer a leitura com o leitor de tela, então, descrição da imagem, aí coloca o seu texto, no final, fim da descrição, tá? Para não misturar os assuntos. A imagem, foto de carros de corrida da Fórmula Indy, são carros personalizados e caracterizados pelos seus patrocinadores. Tem carros de cores diferentes, destacando-se vermelho, azul, preto. Nas laterais, arquibancadas com muitas pessoas assistindo. Fim da descrição. Ela tá aprendendo muito rápido, até ela colou. Ela tá com uma luneta ali que ela vai colocando na tela. Mas você percebe que, por exemplo, quando ela fala dos patrocinadores, Oi? E uma coisa que não foi falada ainda, né? Da questão daquela coluna ali com o banner do Ipiranga, que ainda ninguém falou. Mas o patrocinador, você poderia falar quais são eles e quais são as cores do carro, né? Por exemplo, você dizer que os carros estão de acordo com o patrocinador, enfim, você já está com uma informação além da sua descrição. A não ser que tenha ali claramente, que você sabe que os carros são patrocinados por marcas, ela já tem um conhecimento aí. Esse é um cuidado que a gente tem que ter. Uma vez, a gente tinha uma revista que eles queriam tornar acessível para a pessoa com deficiência visual. Era uma revista interna de uma empresa. E aí a gente faz a descrição da capa, sempre, né? Tem a descrição da capa da revista. A gente descreveu o logo da revista, aonde estava o texto da matéria, como era o fundo da revista e o que tinha ali na imagem. E eles pediam para passar por uma aprovação a descrição da imagem. E a gente mandava para aprovação, apesar de não serem consultores de audiodescrição ou nada. Eles queriam só aprovar para ver o que tinha ali. E uma das descrições voltou, não era bem essa informação, mas com um tipo de informação desse, assim. Os caminhões, muito bem equipados e de alta tecnologia da High-Tech Fall, estão brilhantes e vivos na foto. Então, assim, eles traziam o que era informação e quase que uma propaganda dentro da audiodescrição. Esse é o tipo de cuidado para a gente não colocar ali informações, não é que estejam erradas. Nesse caso, é isso que acontece. No caso da Fórmula Indy ou Fórmula 1, geralmente o que destaca são os patrocinadores, Ferrari, as marcas, então é muito bem destacado, e as cores, né? Então por isso que eu falei, lógico, eu não citei nenhum, porque eu não preciso enxergar. Exato, nessa. Isso que
ia falar. Nessa fotografia você não tem isso. Você tem a diferença de cores, né, dos carros. E aí você colocou. Agora, de repente, você tivesse junto fazendo a narração da corrida, aí caberia, porque você vê o detalhe dos carros e tudo mais. Mas é só para aproveitei o gancho para trazer uma situação muito diferente, bem mais conturbada, mas que pode acontecer. Assim, o que eu estou percebendo é que o limite entre você oferecer detalhes que são pertinentes àquela imagem, àquela fotografia, e ao mesmo tempo você se isentar dos seus valores, é muito difícil. Você precisa ser o mais objetivo possível e deixar as suas interpretações de lado. Mas não é fácil isso. Não é fácil, e há quem conteste isso como impossível. Vocês vão a perceber isso. A gente lá na pós estuda uma matéria de tradução, e aí fala que a tradução é uma traição, e eles tratam exatamente disso. A gente já estava até falando disso agora há pouco, você tem um repertório, você tem os seus valores, a partir do momento que você olha uma imagem, você traz essa interpretação, você precisa deixar ela o quanto mais possível longe dessa imagem, né? E por isso que a pesquisa é muito importante para o audiodescritor. É a pesquisa dos termos, dos carros, a pesquisa do que quer dizer aquela imagem, enfim, que você vai tentar trazer para dentro, e não os seus valores apenas, os seus julgamentos. Você deixa para que ele faça os deles, mas é bem difícil, é um limite muito complicado. E isso a gente consegue fazer treinando. Não tem um curso que eu consiga passar para vocês, nem em 40 horas, como que vai ser isso. É no treino, no dia a dia, você observar junto com a pessoa com deficiência visual como que ela recebeu a sua audiodescrição. Ali vão ter coisas importantíssimas e detalhes que você vai entender que você não causou aquilo que você estava esperando na hora de escrever. Então, assim, o treino da audiodescrição é que forma o audiodescritor, tá? Mas é legal você ter falado desse limite. E por isso que a premissa, a primeira, fácil, rápida de entender, ela é tão complicada. Descreva o que você vê. Tem uma pergunta lá no fundo? Na realidade, você tem que deixar a tua opinião própria e escrever. Eu sou pesquisador de mercado, trabalhei no Instituto Bonilha, principalmente na época, né, do Lula, que era candidato a presidente a primeira vez, né? Então daí, tipo assim, as pessoas humildes do interior, viajei todo o Paraná, né? Aí começavam a falar, não, o Lula é rico, né? E fulano é pobre, né? Então não posso fazer careta, não posso xingar, não posso matar a pessoa. Então daí justamente eu mantive como profissional, né? Então deixei as minhas opiniões e executei o meu trabalho. Assim é justamente o audiodescritor. Exatamente, esse é o trabalho do audiodescritor. É difícil. Difícil. Não é impossível, é muito treino. Exato, ele deixa as opiniões, e as opiniões são complicadas, você tem essa interpretação até inconscientemente, você já está interpretando aquilo, mas é exatamente, você deixa de lado para fazer uma descrição em prol do empoderamento da pessoa com deficiência visual. Ela tira as conclusões, ela escolhe se aquilo é bom, ruim, ou enfim, tá? Aproveitando esse gancho, uma outra coisa é a questão da censura da imagem. O audiodescritor não pode fazer censura da imagem. Se você aceitou um tipo de trabalho para descrição, você precisa descrevê-lo de forma integral, né, e o mais fiel possível. Tem pessoas que, por exemplo, escolhem um filme, mas não sentem-se à vontade de descrever uma cena de violência, ou de sexo, de nudez, e você precisa fazer essa descrição completa, sem censurar o material. Aquilo aparece na obra, a descrição do corpo nu também vai precisar ser dada, da forma e qual é a linguagem daquele filme, daquele produto.
Certo? Então, esse é um dos cuidados, a gente não fazer censura no material. Se você não sente-se à vontade, olha, não gosto de ver nem de assistir esse tipo de material, então não pegue para fazer a descrição, tá? Porque senão você vai acabar censurando e tirando alguma coisa que a pessoa com deficiência visual tem o direito de saber. Ok? Vamos passar para mais uma imagem? Essa aí é legal. Aqui temos uma imagem. Vou pedir para a Ana, acho que eu consigo. Cozinha essencial. Filé mignon sobre purê de abóbora com salada. R$ 59,00. Essa é a legenda da foto, ok? Filé mignon sobre purê de abóbora com salada. R$ 59,00. Ok? Pelo preço já dá para imaginar o quanto linda é a imagem, né? Vamos lá. Ficou curioso em saber como que é o filé mignon sobre o purê de abóbora. Ele está mergulhado lá, está enfiado, como é que está isso? Esse está em cima. E como é esse filé, enfim? É mal passado, alguém falou? Por que ele é mal passado? O que tem aí de aparência nele? Certo. Sobre o creme, o purê de abóbora, né? Que tem essa cor alaranjada, existe uma cor de um caldo mais escuro, de vermelho, que é o caldo da carne escorrendo. O que mais que vocês viram aí? A carne está grelhada. Gente, eu vou repetindo aqui só para ajudar a gente a fazer um pouco mais rápido. A fatia é grossa. Um medalhão de 2 centímetros do filé mignon. Parece. Ok, mas eu entendi que o seu 2 centímetros foi para dizer que ele tem uma espessura predominante, né? É uma coisa que chama atenção. Não é um simples filezinho, não. Um filé é um bifão. Um medalhão foi uma boa também. O que mais? Os temperos, né? A salada, tem uma salada. Olha, a pessoa com deficiência visual não ia saber que vinha uma salada de brinde, né? Só tá lá na descrição o purê e o bife. Mas com salada, é verdade. Tô maluco. Com salada. E aí a salada tá ao fundo. Elas pegam um pedaço de cima da carne, ela fica lá em cima, caindo sobre a carne. Certo. Ela tá atrás, na verdade, a salada. Sim, mas tem um pedaço em cima, olha. Aí a perspectiva. Essa menina tá bem demais. E a carne tem que textura? A cor dela é forte, firme, ela brilha? Como é a carne? Brilhosa. Suculenta. Parecendo suculenta. Legal, acho que já atingimos um pouco mais desse objetivo. Só um segundinho, um segundo. Fotografia em plano aberto do início da ponte estaiada, tomado por ciclistas que usam um capacete branco e um colete vermelho com suas bicicletas. Essa é a audiodescrição dessa legenda do que queria mostrar essa fotografia, né? Era o que era importante para a gente, dizer que a ponte o início da ponte está tomada por ciclistas. Vou fazer mais uma vez só. Alguém escreveu porque o texto vai mudar agora. Eu vou fazer mais pontos de cortes, que eu sei que está grande. Não, mas pode dizer só. Uma ponte chega com o capacete. Não precisa colocar a imagem disso, só vou colocar direto. Uma ponte sem. Mas daí tira a coisa. Mas
uma coisa absurda. O detalhe faltante, mas aí é só um cuidado para a pessoa não achar que é uma legenda rápida. E tem toda essa coisa que a gente está mostrando aqui, né? O contexto. Então, às vezes, as pessoas tiram a conclusão de que é uma narração. E aí, esse é um cuidado. Que tal fazer uma descrição daquele de escola de samba? É mais divertido. Vamos lá, então? Pode ir? Ainda não. Ele vai mudar o outro. Ah, tudo bem, vou virar de perfil aqui, né? Tudo bem virar? Se possível, se fosse melhor, se olhar para a câmera. Você descreve a foto da família. Em plano aberto, do início da ponte estaiada, tomada por ciclistas, né? Os ciclistas estão vestindo, usam um capacete, vestem um colete vermelho e estão com as bicicletas. Os ciclistas estão com um capacete, vestem um colete vermelho e estão com as suas bicicletas. A ponte está tomada aí pelos ciclistas, era isso que a imagem queria mostrar nesse contexto da reportagem. Ok? Agora eu explico essa. Pequena descrição, autodescrição. A gente estava no momento em que alguém já comentou que esse bife é suculento, certo? Que ele brilha e parece estar suculento. Mais alguma coisa? Oi? Que ele é grelhado, que ele tem as listras de um bife grelhado. O que mais? Foi isso? Tá. E aí a salada, enfim, a gente percebe que vocês trouxeram coisas mais qualitativas nesse sentido, para descrever isso que a imagem causou para a gente, né? Claramente, isso é uma matéria da revista, mas é uma propaganda do restaurante que serve o prato. Então, a beleza desse prato, como é montado esse prato, é muito importante. E aí, nesse caso, a gente tem aquele exemplo do descrevo que você vê, só que você tem as sensações e texturas que também podem entrar na sua descrição como uma referência, que é o caso do suculento. Ele poderia entrar nesse contexto dessa imagem, porque é isso que ela traz para a gente e ele vende o produto, exatamente, é o que ele quer vender o produto. Então, nesse contexto, caberia dizer essa expressão, essa textura que você percebe do bife. Provavelmente um vegetariano não diria que é suculento. Mas não pode ser um autodescritor. Não, mas ele é suculento independente de ser vegetariano ou não, porque o suculento está no suco da passada. Então, o suculento me remete a uns bons costumes. É, que aí é uma referência mais geral, né? Assim, é suculento. Tudo bem que algumas pessoas têm pode ser que tenha uma variação mínima aí, mas é um conceito mais comum, né? Tudo bem? A gente volta agora. Só mais um segundo para ele fazer a imagem da ponte. Não é uma coisa banal que eu vou sair fazendo e tudo mais. O que eu quis mostrar para vocês com esses exercícios é que lá no fundo é difícil o exercício da gente descrever o que a gente está vendo, mas a gente consegue fazer. E o que eu estou tentando trazer para vocês é um pouquinho das técnicas aplicadas nas imagens. A gente vai fazer uma revisão daqui uns 10, 15 minutos de quais foram as técnicas da audiodescrição que a gente utilizou e vocês mesmos utilizaram fazendo a descrição de vocês sem saberem da técnica. E eu vou passar isso para vocês, tá? Por isso que é importante a gente treinar um pouquinho. A audiodescrição é treino. Se alguém vir aqui só explicar, falar e falar e falar, não vai dar certo. Você vai sair inseguro e você vai precisar, já de antemão, muito da pessoa com deficiência visual te dando feedbacks. Como ela formou essa imagem, o que faltou, que palavra não foi boa, isso é sempre muito importante, tá? Eu vou deixar as duas imagens aqui com a Ana. Vocês vão ter esses 15 minutinhos para fazer as duas descrições, tá? Primeiro 5 minutos uma imagem, outros 5 outra imagem, e depois eu volto para a gente discutir
eu preciso só de 5 minutinhos para conversar com eles. Tudo bem? Desculpe, mas não vai atrapalhar em nada. Vai dar certo.